E aí, tudo bom? Espero que esteja bem. Hoje é sexta-feira, fim de semana chegando. Graças a Deus, tudo bem. Espero que você também esteja bem, esteja tudo bem com você e sua família. Bom, o vídeo de hoje é uma análise bem tranquila, bem simples, sobre duas questões, verdade e mentira. E uma das questões que o Adventista do Sétimo Dia tem desafios é porque os pastores adventistas mentem de forma descarada, assim, de forma livre, na frente da câmera. Eles vestem uma carapuça de mentiroso e eles mentem assim de forma muito tranquila. Por que os pastores adventistas mentem? Porque o Adventista do Sétimo Dia, o membro Adventista do Sétimo Dia, ele é, além de ser sincero, óbvio, e acreditar em tudo que o pastor diz, ele também é preguiçoso, ele é muito preguiçoso. O Adventista do Sétimo Dia ele é preguiçoso, assim, de natureza, de fábrica. Porque tudo que o pastor fala, ele acredita. Então, se ele acredita, ele não precisa pesquisar. Uma pesquisa básica, simples. Se todo adventista fosse realmente checar o que os pastores adventistas falam, eles perceberiam que existe muita mentira no púlpito no sábado de manhã. Tá? Sem falar escola sabatina, JA, culto de quarta-feira, semana de oração profética, semana de oração, 10 dias de oração, toda essa papagaiada que o adventismo cria para o adventista, vem cercado de mentiras de todos os lados. Até as pregações água com açúcar e Nutella da Nova Semente também tem muitas armadilhas ali dentro. Resumindo a situação toda, você vai ver um vídeo agora rapidinho, que é um recorte de uma explicação de um cara chamado Alberto Tim. O Alberto Tim, ele é como se fosse, deixa eu ver, ele é como se fosse um leão de chácara dos escritos de Ellen White. Basicamente é isso. Ele é o primeiro que sai na defensiva quando alguma coisa séria ou quando pessoas de certa proeminência falam a respeito das mentiras e heresias de Ellen White. Até aí tudo bem, ele recebe para isso, o salário dele é para defender Ellen White. Sempre foi assim, ele foi diretor do Centro White no Brasil, ele foi diretor do Centro White, se eu não me engano, nos Estados Unidos também, ele participa do Instituto Bíblico de Pesquisa, que é uma entidade conectada à Conferência Geral e à Andrews, onde eles ficam ali confabulando para descobrir defesas bíblicas para as heresias adventistas. Basicamente é isso, é para isso que existe o Instituto Bíblico de Pesquisas Adventistas, onde o Alberto Tim, esse cara que você vai assistir, está envolvido. Então é como se fosse um clube para tentar defender o indefensável. Basicamente é isso. Então, esse cara, como eu disse para você no começo, mentiras e verdades, ele vai mentir algumas vezes. Nós vamos mostrar aqui, se eu não me engano, são 13 exemplos do que ele está dizendo, existem muito mais, mas ele faz algumas afirmações problemáticas. Aí volto na questão do adventista. Né? O membro adventista tem um coraçãozinho sincero ali, ovelhinha sincera, tal, obedece tudo que a igreja fala, o que o pastor acredita no que o pastor fala, veste a camiseta do Caleb, sai ali distribuindo o livro do Grande Conflito. Esse perfil, esse adventista, ele crê em absolutamente tudo, ele não pesquisa. Por quê? Ele se alimenta de lição de escola sabatina, que é um material envenenado. Ele se alimenta de meditações matinais adventistas, que são materiais envenenados. Ele lê a literatura da CPB, da Casa Publicadora, Ellen White, etc. Evangelho envenenado. Ele ouve as pregações muito bem formuladas no PowerPoint pelos pastores, cheio e repleto de mentiras e heresias, como diria o apóstolo Paulo, evangelhos de demônios, né, basicamente. Então, quando o adventista, como ele é cercado por toda essa estrutura de informação, sem contar, óbvio, né, Novo Tempo, TV, Rádio Novo Tempo, etc. Quando ele é envolvido nessa história toda, ele se sente numa bolha protegida. E aí ele fala assim, quer saber, eu não vou pesquisar. Eu nem vou atrás, o pastor falou, tá falado. Porque como é que um pastor vai segurar a Bíblia, ou vai entrar na frente da câmera, ou vai ali segurar o microfone em frente aos membros e vai mentir? Não, isso é impossível. Isso é impossível. Ainda mais uma pessoa do calibre e da altura do Alberto Tim. Bom, basta, como eu disse para vocês, esse vídeo é bem simples, basta uma pesquisa básica, uma pesquisa simples. Basta você fazer como diz, aquele exemplo lá, vai para a escolinha, dá um exemplo mais próximo do adventismo. Vai para o hall do berço, para o jardim e para os primários. Vai para o hall do berço, jardim e primários. Por quê? Se você ficar só dentro dessas três classes, que são classes, para quem não conhece, classes bíblicas para crianças, ok? Classes bíblicas, tipo a escola dominical, né? Só que no sábado para crianças. Então tem o hall do berço, que é para bebezinhos, pequenininhos, né?
o jardim, que é um pouco maior, e o primários um pouquinho maior. Então são 3 classes de ensino básico da Bíblia. Ensino básico. Nós estamos falando abrir a Bíblia, ler a historinha para criança, óbvio, né, no formato para criança, mas explicar o que está escrito na palavra. Basicamente é isso. Então, o que a gente percebe, você vai perceber nesse vídeo aqui, é que ele precisa mentir para defender Ellen White, mas ele mente em questões básicas de rol do berço e jardim primários. Só que eu volto na questão do Adventista. O Adventista é o quê? Ele é sincero e proporcionalmente preguiçoso. Então, a sinceridade do Adventista em crer no sistema é gigante. Vamos falar assim, a sinceridade é 1000%. Aí, de repente, você vê do outro lado a preguiça de pesquisar, de abrir a Bíblia para saber o que está escrito ali, de fato, é o que o pastor falou, ou de fato é o que a Ellen White está falando. É proporcional, é de 1000%, às vezes 2000%. Não vou pegar não, vou confiar na organização para qual eu dou meu dízimo todo mês. Então, vamos dar uma olhada nesse vídeo. Eu não vou ficar interferindo muito no vídeo, porque ele é autoexplicatório, vamos dizer assim, né? E autoexplicativo, nem sei se existe essa palavra. E você vai perceber, de forma muito simples, de forma muito básica, muito tranquila, de que para defender Ellen White você precisa mentir. E a afirmação que ele fala é uma afirmação muito pesada, muito tensa. Então, vamos lá. Palavra de mais um pastor adventista. Para você adventista, que não vai lá na Bíblia pesquisar, que não vai lá atrás da palavra de Deus, do solo da Escritura, para pesquisar se o que eles estão falando lá dentro da igreja é verdade. Falso profeta, Deus não o chama e ele se oferece e bate o pé. E se você não o reconhece como profeta, ele fica chateado com você. Para o profeta verdadeiro, o que interessa não é o fenômeno de ser profeta, o que interessa é a mensagem que ele tem a transmitir. Já para o falso profeta, não é tanto a mensagem, é o status de ser profeta. Eu estava falando com alguém uma vez que alegava ser profeta e ele me disse assim, qual é a mensagem que tem a transmitir? Não, eu sou profeta. Sim, mas o que você tem a dizer? O que você tem a trazer como mensagem que nós não temos? Sim, mas o Senhor me chamou a ser profeta. Então ele quer o status, a cadeira de ser profeta, mas não necessariamente o ofício. Tem várias coisas, mas esse é um ponto que eu tenho percebido que é muito comum em pessoas que se alegam ser profetas sem ser. Agora, só mais um ponto. Eu creio que eu posso também me tornar um falso profeta quando eu distorço a palavra profética. Em sentido primário, é aquele que tem revelações sobrenaturais e que não vem de Deus, vem de Satanás. Mas também, em um sentido secundário, quando a Bíblia diz uma coisa e eu desconverso e digo que é de outra forma, em certo sentido eu me torno um falso profeta porque coloco a minha palavra acima da Bíblia, o que não é aceitável. Eu pessoalmente tenho plena convicção de que seus escritos estão em conformidade com o que a Bíblia diz. Se ela contradissesse a Bíblia, eu a rejeitaria com certeza, porque eu também não sou dependente de nenhum ser humano assim. Mas eu creio que essa luz é importante e em conformidade com a Bíblia. Bom, você acabou de ver o vídeo do Alberto Tim, que eu gostaria que você assistisse, e também, principalmente, o parâmetro, olha só, o parâmetro que ele usou para determinar a validade dos escritos de Ellen White. Ele usa o termo de contradição. Se Ellen White contradisse as escrituras, etc. Então, se houve contradição, ou no caso dele, né, se houvesse alguma contradição, eu rejeitaria Ellen White e a palavra dela. Então, vamos aos pontos de contradição clássicos. Eu estou falando do nível de rol do berço, hein? Eu sei que tem vários adventistas que assistem esse canal, já colocaram os filhos no rol do berço, no primário e no jardim. Estou falando de coisa básica, gente. Não estou falando aqui de teologia profunda, de quantas penas tem a asa do anjo. Não estou falando isso. Eu estou falando basicamente de coisas simples, tá? Coisas que uma mensageira do Senhor com certeza não erraria. Coisas que uma mensageira do Senhor com certeza não erraria. Ok? Então vamos lá. Mais uma vez, só para você ouvir de novo o parâmetro. Onde ele colocou a régua?
Onde que o Alberto Tim colocou a régua para a gente validar os escritos de Ellen White? E a partir daí, você vê os textos, tá? Esses são só alguns textos. Se eu for colocar todos os textos aqui, a gente vai ficar com um vídeo de 3 horas, tá? Mas no site, paraquepossamos.com.br, nós vamos lançar uma lista completa. Se eu não me engano, já está publicado em algum lugar. Se tiver, eu coloco aqui no link na descrição. E a gente se vê na próxima. Um abraço. Se ela contradissesse a Bíblia, eu a rejeitaria com certeza, porque eu também não sou dependente de nenhum ser humano assim. Mas eu creio que essa luz é importante e em conformidade com a Bíblia. Adão estava com Eva quando ela foi tentada no jardim? Ellen White disse que não. Os anjos haviam advertido Eva a ter cuidado para não se separar de seu marido, enquanto ocupados em suas tarefas diárias no jardim. Com ele, ela estaria em menos tentação do que se estivesse sozinha. Mas, absorvida em sua tarefa prazerosa, ela inconscientemente se afastou de seu lado. Ao perceber que estava sozinha, sentiu uma apreensão de perigo. Logo se viu olhando com curiosidade e admiração para a árvore proibida. Patriarcas e Profetas, páginas 53, 54. A Bíblia diz que, sim, quando a mulher viu que a fruta da árvore era boa para comer, atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Gênesis 3, 6. Adão foi enganado por Satanás? Ellen White disse que sim. Satanás, que é o pai da mentira, enganou Adão de maneira semelhante, dizendo-lhe que ele não precisava obedecer a Deus, que ele não morreria se transgredisse a lei. Evangelismo, página 598. A Bíblia diz que não. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, sendo enganada, tornou-se transgressora. 1 Timóteo 2,14. Quem falou com Caim? Ellen White disse que um anjo, por meio de um mensageiro angelical, o aviso divino foi transmitido. Se procederes bem, não serás aceito? Patriarcas e Profetas, página 74. A Bíblia diz que o Senhor. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4, 6 e 7. Os humanos, antes do dilúvio, cruzaram com animais e deram à luz novas espécies e raças sub-humanas? Ellen White disse que sim. Todas as espécies de animais que Deus havia criado foram preservadas na arca. As espécies confusas que Deus não criou, que foram o resultado da amalgamação, foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio tem havido amalgamação do homem com a besta, como pode ser visto nas quase infinitas variedades de espécies de animais e em certas raças de homens. Spiritual Gifts, volume 3, página 73. A Bíblia diz que não. E disse Deus: produza a terra seres vivos conforme as suas espécies, animais domésticos, animais selvagens e animais que rastejam sobre a terra, conforme as suas espécies. E assim foi. Deus fez os animais selvagens conforme as suas espécies, os animais domésticos conforme as suas espécies, e todos os seres que rastejam sobre a terra conforme as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Gênesis 1, 24 e 25. Quem fechou a porta da arca de Noé, Deus ou um anjo? Ellen White disse que foi um anjo. Um anjo é visto pela multidão zombeteira descendo do céu, revestido de brilho como o relâmpago. Ele fecha aquela porta maciça externa e sobe novamente ao céu. Spiritual Gifts, volume 3, página 68, escrito em 1864. A Bíblia diz que foi Deus. Os animais que entraram eram macho e fêmea de todas as criaturas vivas,
conforme Deus havia ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Gênesis 7:16. A Torre de Babel foi construída antes do dilúvio? Ellen White disse que sim. Esse sistema foi corrompido antes do dilúvio por aqueles que se separaram dos fiéis seguidores de Deus e se envolveram na construção da Torre de Babel. Spiritual Gifts, volume 3, página 301. A Bíblia diz que não. Depois do dilúvio, disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus, para que possamos fazer um nome para nós e não sejamos espalhados por toda a face da terra. Gênesis 9:28 e 11:4. A Torre de Babel foi construída para escapar de outro dilúvio? Ellen White disse que sim. Os habitantes da planície de Sinear não acreditaram na aliança de Deus de que ele não traria outro dilúvio sobre a terra. Muitos deles negaram a existência de Deus e atribuíram o dilúvio à operação de causas naturais. Um dos objetivos deles na construção da torre era garantir sua própria segurança em caso de outro dilúvio. Ao levar a estrutura a uma altura muito maior do que a alcançada pelas águas do dilúvio, eles pensaram em se colocar além de qualquer possibilidade de perigo. E como seriam capazes de ascender à região das nuvens, esperavam descobrir a causa do dilúvio. Patriarcas e Profetas, página 119. A Bíblia diz que não. Então disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade, com uma torre que alcance os céus, para que possamos fazer um nome para nós e não sejamos espalhados por toda a face da terra. Gênesis 11:4. Eu pessoalmente tenho plena convicção de que seus escritos estão em conformidade com o que a Bíblia diz. Se ela contradissesse a Bíblia, eu a rejeitaria com certeza. Se ela contradissesse a Bíblia, eu a rejeitaria com certeza, porque eu também não sou dependente de nenhum ser humano assim. Mas eu creio que essa luz é importante e em conformidade com a Bíblia. Deus enviou corvos para alimentar Elias? Ellen White disse que não. Ali, ele honrou Elias enviando-lhe alimento de manhã e à noite por um anjo do céu. Testemunhos, volume 3, página 288, escrito em 1873. A Bíblia diz que, sim, eu ordenei aos corvos que o sustentem lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. 1 Reis 17, 4 e 6. O sumo sacerdote levava o sangue dos animais sacrificados para o lugar santo todos os dias? Ellen White disse que sim. A parte mais importante do ministério diário era o serviço realizado em favor dos indivíduos. Com a própria mão, o animal era então abatido e o sangue era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca contendo a lei que o pecador havia transgredido. Por meio dessa cerimônia, o pecado era, através do sangue, transferido figurativamente para o santuário. Patriarcas e Profetas, página 354. A Bíblia diz que não. Além do dia da expiação anual, o sacerdote só aspergia sangue diante do véu no lugar santo em duas ocasiões. 1. Quando um sacerdote pecava, Levítico 4, 3, 12. 2. Quando toda a comunidade israelita pecava, Levítico 4, 13 e 21. O sangue nunca era levado ao lugar santo diariamente quando um líder pecava, Levítico 4, 22 e 26, nem quando um indivíduo pecava, Levítico 4, 27 e 35. Durante a tentação de Jesus, Satanás afirmou ser o anjo que salvou Isaque da morte certa? Ellen White disse que sim. Assim que o longo jejum de Cristo começou no deserto, Satanás estava à mão com suas tentações. Ele
tentou fazer Cristo acreditar que Deus não exigia que ele passasse pela abnegação e pelos sofrimentos que antecipava. Ele, Satanás, também afirmou ser o anjo que conteve a mão de Abraão quando a faca estava levantada para matar Isaque. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 263. Nota: você pode ler a Bíblia de capa a capa e não encontrará nenhuma evidência que valide essa suposta conversa entre Cristo e Satanás. Quem escolheu Judas para ser um dos 12 discípulos de Jesus? Ellen White disse que Judas se auto-escolheu. Enquanto Jesus preparava os discípulos para sua ordenação, um que não havia sido convocado insistiu em sua presença entre eles. Era Judas Iscariotes, um homem que professava ser seguidor de Cristo. Ele agora se apresentou solicitando um lugar nesse círculo íntimo de discípulos. Ele esperava experimentar isso através de sua conexão com Jesus. O Desejado de Todas as Nações, páginas 293, 717. A Bíblia diz que Jesus escolheu Judas. Quando chegou a manhã, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, aos quais também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Lucas 6, 13 a 16. Os cães comeram os restos mortais de Judas, o traidor de Jesus Cristo? Ellen White disse que sim. Seu peso havia rompido a corda com a qual ele se enforcou na árvore. Ao cair, seu corpo foi horrivelmente dilacerado e os cães agora estavam devorando-o. Seus restos foram imediatamente enterrados fora da vista. O Desejado de Todas as Nações, página 722. A Bíblia não menciona nenhum cachorro. Então Judas jogou o dinheiro no templo e saiu. Em seguida, foi e se enforcou. Mateus 27, 5. Com a recompensa que ele recebeu por sua iniquidade, Judas comprou um campo. Ali ele caiu de cabeça, seu corpo se rompeu e todas as suas entranhas se derramaram. Atos 1:18. Eu pessoalmente tenho plena convicção de que seus escritos estão em conformidade com o que a Bíblia diz. Se ela contradissesse a Bíblia, eu a rejeitaria com certeza. Se ela contradissesse a Bíblia, eu a rejeitaria com certeza, porque eu também não sou dependente de nenhum ser humano assim. Mas eu creio que essa luz é importante e em conformidade com a Bíblia. Maria foi retirada da cena e os ossos de Jesus foram quebrados durante a crucificação? Ellen White disse que sim. A mãe de Jesus estava agonizada, quase além da resistência, e enquanto esticavam Jesus sobre a cruz e estavam prestes a pregar suas mãos com os cruéis pregos nos braços de madeira, os discípulos levaram a mãe de Jesus para longe da cena, para que ela não ouvisse o som dos pregos sendo cravados através dos ossos e músculos de suas mãos e pés delicados. Spiritual Gifts, volume 1, página 58, escrito em 1858. A Bíblia diz que não, Maria na cruz. Segundo os relatos bíblicos, Maria, a mãe de Jesus, estava presente na crucificação e permaneceu perto da cruz. João 19, 25, 27, NVI, relata: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho, e ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Ossos de Jesus. A Bíblia também afirma que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. João 19, 33, 36, NVI, relata: mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas.
Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. A Bíblia diz o oposto. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: "Aí está o seu filho", e ao discípulo: "Aí está a sua mãe". Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. João 19, 25 ou 27. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. João 19, 33, 36.